estava gravando. Passei uma aula inteira sem gravar. Foram alguns exercícios. Tudo bem. Agora, na reta numérica, por exemplo, você tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, você tem o menos 1, tem o menos 2, tem o menos 3. Essa é a reta numérica, pois que vocês já conhecem. Porém, quando a gente trabalha com números racionais, a gente trabalha com números que estão na reta numérica, porém eles não são os números inteiros. Eles vão aparecer entre os números inteiros. Então, vamos dizer que aqui está localizado 0. Aí a gente tem o 1, a gente tem o 2. Todos eles têm a mesma medida. Claro que aqui eu não consigo fazer exatamente. E continua. Da mesma forma, você tem o menos 1, você tem o menos 2, você tem o menos 3 e infinitos também. Porém, um é só um ponto. Porém, numa reta numérica, você também tem números. Por exemplo, se eu dividir o 1, se eu dividir o 1 por 2, dá quanto? 0,5. 0,5. E esse 0,5, ele é metade de 1. Entre o 0 e o 1, eu tenho quem? O 0,5. E 0,5 é a mesma coisa que 1,5. Isso aqui são números que estão na reta numérica, certo? A mesma coisa se for negativo. Qual que é a metade de menos 1? Metade de menos 1? Menos 0,5. Menos 0,5. Achei que 1 não tinha metade. Tem. Se você somar 0,5 mais 0,5 vai dar 1. Tá? Então, aqui, entre o menos 1 e o 0, eu também tenho o menos 1,5. Ok? Entenderam isso? Uhum. E isso acontece também com todos os números. Ah, mas é só isso? Não. Entre o 0 e o meio, eu também posso dividir. Entre o 0 e o menos meio, eu também posso dividir. E isso é infinito. São casas entre um ponto e outro, eu tenho infinitos números. Isso não acaba nunca, tá? Mas o principal é que você entenda a localização desses números na reta numérica, que você compreenda aonde que elas estão dentro da reta numérica. Então, voltando para a apostila, aí a apostila ela vem justamente agora, localização de números racionais na reta numérica. As temperaturas mais frias desse inverno na Suíça foram medidas na manhã de sexta, em La Brevine, menos 29,9 graus, a 1.000 metros de altura. Essa localidade é alto lá, né? Essa localidade, 1.000 metros de altura, quer dizer em relação ao nível do mar, tá? Não. Essa localidade detém o recorde absoluto de frio na Suíça, menos 41,8 graus Celsius, em 12 de janeiro de 1987. Hoje é frio, hein? A Alemanha também viveu sua noite mais fria, com menos 26 graus, registrado em 2 cidades bávaras, no sul do país.
e menos 25 graus Celsius em Oberstdorf. Eu não sei falar, mas eu acho que é mais ou menos isso. Oberstdorf, no Sudeste, enquanto que os termômetros caíram a menos 15 graus em Berlim. Quando a gente está com frio, ler isso, a gente sente, né? Porque a gente está com frio hoje. Então, quando a gente lê esse texto, a gente sente mais frio. Oi, Enzo. A senhora queria que aqui no Brasil nevasse? Eu ia gostar, porque eu tenho muita vontade de ver Mas lá no neve. sul neva. Eu nunca fui no sul, mas eu acho que não é sempre que neva e não é uma coisa tão grande. Não é tão catastrófica quanto não é igual nos Estados Unidos, que quando neva, fica 1,5 metro de altura de neve na rua, tem pista de gelo. Coitadas das pessoas que têm 1,5 metro. Não conseguem passar, né? Então, eu queria ver assim. Não queria ver só o chão com um pouquinho de neve. Eu queria ver tudo, né, forrado de neve. Igual naqueles filmes de Natal. Eu acho que não queria não, hein, professora? Deve ser legal. Como a gente não... Queria ter pelo menos um pouco de... Como eu nunca passei por isso... penso que é legal. Imagina quando a gente nunca passou por isso todo ano. É verdade. Quando a gente nunca passou por isso, acha que é legal. Quem tá lá talvez não ache tanto, né? Sim, mas, tipo, todo mundo que mora lá passa por isso todos os anos no inverno. Mas, tipo, eu digo a neve chegando na medida de cobrir o pé. Seria até legal, daria para brincar bastante. Também é. No termômetro... Enquanto aqui é inverno, lá é verão. Que raiva. No termômetro, é que a gente está localizado, vocês já estudaram isso, mais próximo... No hemisfério sul. A gente está localizado, no hemisfério sul, só que, porém, na zona tropical. Quanto mais perto do eixo, mais quente é. Então, nós estamos muito... lá é temperado. Então, nós estamos numa região em que temos mais temperaturas acima de zero do que abaixo. Tem pouquíssimas temperaturas baixas. Então, seria agora, legal mais por sul, ver... já tem temperaturas baixas. Agora, vamos continuar aqui. Seria legal no outono ver aquelas folhas amarelas, vermelhas, laranjas. Eu também no acho Canadá, bonito. eu acho que tem isso. Tem, muito com bonito. certeza. Vamos fazer esse exercício aqui só e a gente termina a aula, tá? A gente já está acabando. Vou fazer só esse exercício 3 e minutos. a gente termina. Não, são 5:07. Então, 13. Acaba 5:20. Tá, isso mesmo. No termômetro, indique as localizações aproximadas das temperaturas citadas no texto. E responda as questões propostas com base nesse trecho da notícia. Qual foi a menor temperatura registrada entre os dois países? Menor temperatura registrada. A gente tem aqui na Suíça e temos a Alemanha. Qual foi a menor temperatura que a gente tem aí no texto? Menos 41,8. Menos 41,8 na Suíça. Isso. Qual foi a menor temperatura registrada entre os dois países? Menos 41,8 na cidade... Suíça. A maior temperatura citada foi a menos 15. Não, mas é a menor temperatura. Na menor você falou 41,8. 41,8. Não foi isso que eu falei? Foi. Então, menos 40... Eu digo no segundo pontinho seria de menos 15 graus. A menor temperatura, então, foi na Suíça, menos 41,8 graus Celsius. Mas não seria na mesma cidade lá, Labrevine? Labrevine, né? É ela mesmo. E qual foi
Mas aqui ele está perguntando só a temperatura. Qual a maior temperatura citada? A maior temperatura citada. Citada no texto. Menos 15. Menos 15 graus em Berlim. Essa é a maior temperatura citada no texto. É. Tá? Aqui, colocar as temperaturas aqui. Nós temos aqui o termômetro, indique as localizações aproximadas da temperatura citada no texto. Então, vamos achar a maior. A maior é menos 15. Menos Eu colocaria 15. aqui, ó. Ó, Menor. ó, Ah, a maior. A maior aqui, ó, no Ah, mas eu texto. tô fazendo o primeiro ponto. Tá? Aqui. No termômetro, indica a localização aproximada das temperaturas citadas no texto. Aqui a gente já respondeu, acabamos de responder. Voltei aqui na letra A. A menor, isso, bem aqui, 15 graus. Isso mesmo, Enzo, obrigada. Menos 15 eu graus. colocaria ali, ó. Da de 41. A segunda você está falando a de 41. 41. 41,8. Ó, 40 tá aqui. Colocaria ali onde eu marquei. Não, olha só. Eu acho que sim. 40 tá aqui. Uhum. Aqui tá o 41, ó. Ah, 41. Como é 41,8, é quase chegando no 2, mas não é o 2. É quase chegando no 2, mas não é o 2. Ó, aqui tá, ó, menos 40, menos 41 tá aqui. Menos 41,8 não é 42, mas é quase chegando no 42. É 41,8. então é aí que a senhora marcou? É, isso. Tá? Não é no 2, não é em cima do pontinho 2 aqui depois do 40, mas também é bem próximo. É porque aí teria que ampliar muito esse termômetro para a gente encontrar esse 8. A outra temperatura que a gente tem é o menos 25. Menos 25, ó. Menos 20, menos 30. Metade Deixa eu dos contar bem dois, esse lápis. menos 25. Menos Vou contar bem 25. esse lápis. Eu espero que não der merda. Eu acho que não. Qual a outra temperatura que nós temos? Só essa. Não, Tem menos mais no 26. texto. Menos 26. Então, se aqui é o menos 25, menos 26, ó. É só um abaixo. Abaixo. Aqui. Bem aqui. Nossa, eu não consigo fazer uma reta. Aqui. Menos 26. Tem mais alguma temperatura? Não. Tá bom? Tem E esse menos a 29,9? menos 29,9. Menos 29,9, ó. Menos 30 é aqui, ó. Menos 30. Então, vai ser 29 aqui. Porém, é 29,9. Ela é quase em cima do menos 30. Então, mais um pouquinho, Enzo. Mais um pouquinho. Porque ela é bem... Isso. É mesmo. Ela vai ser bem aí. 29,9. Pessoal, semana que vem é nossa prova. Eu não sei que dia vai ser a nossa prova, e eu sei que vocês vão ter prova durante a semana, então eu não vou passar. Vai ser de que dia até que dia? Dia 6 vai ser a semana. Eu não sei se é do dia 6 ao dia... Na segunda Eu sei que até começa no dia sexta. 6, eu só não sei quando que termina. Eu também não sei. Eu tô vendo aqui se tem algum exercício que dá para vocês fazerem. Mas... Porque tudo isso aqui a gente já viu. Então,
Para quem quiser treinar números Pode fazer um racionais, negócio aí. não vai Cultura cair, é minha. não vai cair números racionais na fazer. prova, tá? Não vai cair números Não vai cair? racionais. Ainda bem. Não vai cair, porque precisa firmar esse conteúdo primeiro para vocês poderem fazer. Mas vai cair expressões numéricas, tá? Vai cair expressões numéricas. E expressões numéricas, vocês estão com muita dificuldade, eu vi que vocês tiveram muita dificuldade em relação aos sinais. E a prova vai ser isso inteira. Multiplicação de números inteiros e divisão de números inteiros é você saber trabalhar com sinais. E eu tinha que buscar hoje. Que nojo, Elcio, mordendo. A trabalhar com números inteiros é justamente você trabalhar sim. com a regra de sinais. Você trabalhar com quando você tem multiplicações, você não pode esquecer que multiplicações você vai observar se os sinais são iguais. Se são iguais, resultado positivo. Se são diferentes, resultado negativo. Acontece a mesma coisa com a divisão. A diferença está lá na soma e subtração. Que quando eu tenho sinais iguais, eu vou somar. E quando eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair. E vou dar o resultado do maior. O meu sinal vai ser o resultado do maior. Fazendo um por um é muito fácil. Fazendo cada um de cada vez é fácil. A dificuldade eu vejo que está quando fica tudo junto dentro de uma expressão numérica. Porque na expressão numérica vocês têm que seguir a regra. Então não se esqueçam da regra. Primeiro, divisões e multiplicações, depois somas e subtrações. Porém, se a gente tiver parênteses, chaves, colchetes, você vai resolver primeiro quem está dentro do parênteses, vai resolver depois quem está dentro dos colchetes e vai resolver depois quem está dentro das chaves. Aí você pode resolver quem está fora. Porém, tudo isso nessa ordem, multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Se não seguir essa ordem, o resultado não vai bater. E os sinais. Cuidado com os sinais, tá? Mas é isso, não vai cair nada diferente do que a gente está vendo o bimestre inteiro. Desde que a gente entrou nesse volume, a gente está trabalhando com números inteiros, positivos e negativos, tá? Então, bom final de semana para vocês. Acho que esse ano inteiro a gente vai ficar aprendendo sobre número inteiro, praticamente. É porque agora a gente vai trabalhar com todas as situações, todas as operações com números inteiros. Né? A gente agora, provavelmente a gente vai entrar em potências, em raízes, e tudo isso como? Com números inteiros. O procedimento, a gente aprendeu. Aprendeu potência e raiz? Aprendeu. Mas números inteiros, não. Qual foi o professor que ensinou? Aí é um conteúdo diferente. Não fui eu, porque quando eu cheguei ele já tinha ensinado para vocês. Eu teria perguntado. Por exemplo, se você tem dentro de uma potência o menos 2 elevado a 2, então é menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Então... é fácil. É fácil. É facinho. Então é a mesma coisa, nem precisa aprender. Não. O difícil é quando você tem o menos 2 elevado a 16, a 16ª potência. Ou menos 2 elevado a 17ª potência, por exemplo. Né? Então, aí você... menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E assim por diante. Então tá, gente, bom final de semana para vocês, tá? Rafael, você tá com cara de sono, hein? Mas tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Uma cara de tristeza. Tá, eu tô achando o Rafael muito quietinho. Tá com cara de quem acabou de acordar. Você tava dormindo na minha aula? Não. Eu sei que não, tô brincando. Então tá, gente, bom final de semana, tá? Boas provas para vocês semana que vem, tá bom? Tchau. Tchau. Boa sorte quando a gente for entregar. Se Deus quiser.